Bom, para você entender bem essa parte de dinâmica dos fluidos, o movimento do fluido, você primeiro tem que estudar os tipos de escoamento. Gente, aqui a gente vai estudar o que a gente chama de hidrodinâmica, ou até o nome geral de mecânica dos fluidos, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês. O YouTube está aberto? O YouTube está aberto aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês os dois tipos de escoamento. Para você entender o escoamento, eu acho que você consegue tranquilamente imaginar um rio. Você consegue imaginar um rio passando. Você já viu um rio passando? Ao vivo ou no vídeo. Alguém está me chamando? Não? Tá bem baixinho o computador. Bom, então imagine um rio, tá? E a água como o fluido de análise. Você já viu aquelas cachoeiras que tem muitas pedras? E aí o rio ele vai fazendo isso aqui assim, ó. E o pessoal faz rafting, né? Vai naqueles botezão e tudo mais. Você já viu um lago? Também tem água lá, né? No lago. Se eu fosse te perguntar intuitivamente, qual é turbulento? O rio ou o lago? O rio. E você me diz isso pela brutalidade do fluido, né? Do movimento dele que ele está fazendo ali. Só que se eu te disser que lá no fundo, provavelmente, tem um monte de pedrinha pequenininha que está paradinha lá, que não está andando como se ela estivesse na superfície. Você acredita nisso? Você acredita que no fundo desse rio, que parece ser turbulento, muitas vezes lá no fundo, perto da camada, com o chão, a água vai tranquilinha. Isso acontece, tá, gente? Então, cuidado para não confundir algo turbulento com algo laminar, ok? Você vai ter que olhar qual é o comportamento da velocidade do fluido. Como assim? Imagina o seguinte, eu tenho um objeto e a água vai passar por ele, ok? A água vai passar por ele, vai abraçar ele e vai passar, vai ficar passando. Se eu falo para você que as moléculas que compõem essa água elas têm velocidades aleatórias, isso aqui é um caos. A água aqui em volta é um caos. Agora, se eu te disser que a água é arranjada em camadas e que cada camada tem uma velocidade, é bem organizado o sistema. Então, quanto mais organizado for o movimento do fluido, mais próximo do escoamento laminar você está. Quanto mais caótico for o movimento daquele fluido, mais próximo do escoamento turbulento você está. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Escoamento laminar e turbulento. Um vídeo, porque isso aqui é muito interessante. Aqui tem mais coisa da faculdade. Na faculdade que estuda bastante isso. Vamos ver aqui. Não peguei um vídeo bom aqui não, gente. Esse aqui parece ser legal. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Ó, gente, vou dar play aqui, hein? McFlu, famosa mecânica dos fluidos. Ó, ele está injetando o líquido. Ó, esse aqui é o perfil da velocidade do corpo. Ó,
Eles borram na bancada. Ó, o líquido está fluindo tranquilamente e um líquido no seu entorno, certo? Laminar. Agora ele vai começar a fazer a transição, ó. Ó. É como se ele começasse a pegar o líquido que está em volta desse rosinha, que é a torneirinha aberta, ele está aumentando a vazão, né? Ó, está começando a ficar caótico o sistema. Isso significa que o entorno aqui, ó, o entorno, que é o líquido que está em volta, ele tem as velocidades perpendiculares e totalmente aleatórias ao corpo que está imerso dentro desse escoamento. Você determina se ele é turbulento ou laminar de acordo com o corpo que está lá dentro. Tudo bem, gente? Os dois tipos de escoamento é bem conceitual. Na apostila de vocês, na apostila 8, isso aí tá aqui, o desenho é com sólidos, ó, quer ver? Escoamento laminar turbulento. Olha aqui, ó. Tá vendo os dois desenhos, os três desenhos? Escoamento laminar de um fluido através de um objeto com diferentes formatos. Ó. E a fumaça é completamente aleatória. Olha o arranjo em camadas, tá vendo? É isso que diferencia um do outro. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? De boa, né? Agora olha só. Agora que você entende o comportamento de um escoamento desse fluido, da hidrodinâmica da coisa, você consegue entender o que a gente vai chamar aqui de vazão. A gente vai chamar de vazão dentro de cada situaçãozinha. A gente vai ter que pegar e imaginar um tubo, tá? Então imagina um tubo. Ó. O tubo está aqui. E agora imagina que por esse tubo vai passar um determinado líquido, tá? Então eu vou pegar e vou forçar uma situação aqui. Vou injetar um líquido dentro desse tubo. O que eu quero observar? Eu quero observar a quantidade. A quantidade a gente vai chamar de fluxo. Fluxo é a quantidade daquele objeto que está passando num determinado tubo dividido pelo tempo. O fluxo eu sempre meço em relação ao tempo. Tá? Se eu estou medindo o fluxo de um líquido, eu estou medindo exatamente a vazão, o volume daquela coisa. Então, cuidado, tá? Vazão depende do volume do fluido que está passando pelo tubo, ok? Então, eu vou analisar o volume pelo tempo, eu vou analisar a vazão. Então, imagina que eu tenho água passando aqui, ó, e a quantidade de água, o volume de água, depende do tempo que eu estou medindo. Quanto mais tempo eu deixar, aí mais água vai sair, né? Qualquer fluxo a gente determina por este símbolo aqui, ó. É o φ, uma letra grega. Nesse caso, a vazão será o volume de água que está saindo num determinado intervalo de tempo. Só que toma cuidado. Professor, toma cuidado com o quê? Com isso aqui, ó. Se eu aumentar a área de secção do tubo, se eu fizer um corte no tubo e você olhar, você vai ver um círculo. Se eu aumentar a área, o que acontece com a vazão? O φ aqui, ó, o fluxo. O que vai acontecer?
Ah, se aumentar a área, o fluxo aumenta. Então eu consigo colocar o volume em função da área? Consigo. Eu vou olhar o comprimento desse tubo e vou olhar a área da secção. Aqui, ó. Nossa, ficou horrível aqui, peraí. Aqui, ó. Eu vou olhar a área dessa secção e vou olhar o comprimento do tubo. Como é que calcula a área de cilindro? Volume de cilindro, desculpa, não é a área da base vezes a altura? A área da base é a área. A altura aqui eu vou chamar de L. Pronto, coloquei a vazão, o fluxo em função da área, hein? Opa, só que aqui aparece um negocinho, ó. A vazão desse fluido por esse cano pode ser em função de quem? Da velocidade. Essa aqui é a distância pelo tempo, é o deslocamento que a água faz em determinado intervalo de tempo. A gente vai chamar de V, de velocidade, né? Então o fluxo será escrito por quem? Área vezes velocidade. Deixa eu tirar esse Vzão, vou colocar Vzinho para você distinguir volume de velocidade. Sacou? Sacou? Aqui, ó. Normalmente a vazão ela é dada pelas unidades. Isso aqui é, Gabi, pelas unidades volume e tempo, tá? Então ela normalmente vai ser dada pelo quê? Aqui, ó, o volume sempre em metro cúbico e o tempo em segundo, tá? Então a vazão, o fluxo aí, ó, normalmente é dado por metro cúbico por segundo. Volume por tempo. Tudo bem, gente? Gente, tudo bem? Se tiver dúvida, pergunta, hein, galera? Oi? Ó, a gente tá no material de vocês aqui, ó, falando da vazão, ó. Tá bom? Falando da vazão. A gente vai falar da equação de continuidade, tá? Para depois chegar no Bernoulli. Vamos primeiro na equação de continuidade. Antes disso, fazer essa chamada, né? Pessoas, vamos lá. Primeiro ano, physical. Vai. Câmeras abertas, Angel. Você. Ana Beatriz, não está. Arthur Siqueira. Arthur Siqueira. Daniel tá ali. Emerson não está. Gabriel Rodrigues Costa aparece o cometa. Aparece a cada 10 anos, está ali. Gabriel Rodrigues Costa. Gabriel Rodrigues Oliveira está ali também. Gabriele Mota já se prontificou. Também está ali. Giovanna Albuquerque. Acho que não, deve estar atrasado para mim aqui, Arthur. Pode ser que esteja atrasado aqui. O que mandou aqui? Aqui, Giovanna Albuquerque. Ótimo. Giovana Souza. Nosso cometinha não. Cometinha Mini não está. Gustavo Alves. Também não. Gustavo Rafael. Também não. Salustiano. Boa. Isabelle, filha, está ali. Isadora. João Vitor Marques aqui. João Vitor Oliveira. Segue o milagre. Lívia.
Luiz está ali. Filha, está ali. Maria Eduarda Ancinho. Também não. Mariana de França. Mariana. Não, né? Matheus Roque. Não. A Naila tá. Tô aqui, professor. Você sempre tá, filha. Ramon. Jamais. Jamais. Ruama. Tô aqui, Edu. Ruama também sempre tá. Samuel às vezes dá umas faltadas, às vezes dá uma sumida, né, Samuel? Mas sempre manda mensagem explicando, né? E a Yasmin também sempre tá aí, né, filha? Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 faltas de 27. Quase metade da sala, hein? Bom, vamos voltar? Voltar? Onde que eu parei, hein? Eu parei aqui na equação de continuidade. Legal. Então, pega aí. Vou compartilhar minha tela. Vamos, filho. Foi. Ó, para você entender a equação de continuidade, eu vou dar uma exagerada aqui no tubo. Assim, ó. Nossa, aí eu exagerei muito. Eu tenho uma entrada de água aqui, por exemplo. Parece um peixe cortado, né? E uma saída de água aqui, ó. Ok? Vamos imaginar o seguinte. Imaginar que eu coloque o líquido aqui. Vou injetar o líquido, ó. Coloquei o líquido. Vai entrar na cavidade maior, vai sair na cavidade menor. Sabe qual que é o mais interessante? É que o quanto de água que eu coloco tem que ser o quanto que vai sair. Não estou falando que ela vai forçar a estourar o bico. Estou falando que a quantidade de água que entra, uma hora sai. Ou seja, se isso aqui está encarcerado num tubo, não entra água de fora. Portanto, se eu chamar essa face de face 1 e essa menorzinha de face 2, eu posso afirmar que a quantidade que entra por tempo é a mesma quantidade que sai. Portanto, quantidade que entra, que é volume por tempo, então o volume que entra na parte 1 pelo tempo 1 é igual ao volume, que aí vai ser diferente, né? Que vai sair ali na segunda parte num tempo diferente também, né? Porque é menor. Só que isso aqui fica muito mais simples se eu generalizo. Volume por tempo, você sabe que é vazão, fluxo. Não, Daniel. Ó, T1 e T2. Sua intuição está certa, sai em tempos diferentes, não sai no mesmo tempo. Tá bom? Se fosse o mesmo, eu tinha chamado de T e T. Então aqui é o fluxo 1 e aqui é o fluxo 2. São fluxos diferentes, não são? Porque as áreas de entrada são diferentes. Então vamos escrever em função das áreas? Fluxo 1 igual a fluxo 2, ou seja, área 1 vezes a velocidade de entrada do fluido na face 1 é igual a área 2 vezes a velocidade de saída do fluxo na área 2. Esta daqui é uma equação muito famosa, chamada de equação de continuidade. Tá bom? Equação de continuidade. Por que chama continuidade? Porque por mais que os volumes de entrada sejam diferentes dos de saída, eu tenho, mesmo assim, um fluxo ocorrendo. Tenho uma continuidade na vazão. Por mais que o tempo de entrada seja diferente do tempo de saída, não tem problema. E isso acarreta numa coisa muito importante. Muito importante. O que acontece com a pressão quando eu reduzo a área?
a pressão aumenta. Se eu coloco mais pressão na água, a água vai sair com uma maior velocidade. Ok? Então, olhando aqui, ó, eu posso afirmar que V2 é maior que V1. Por quê? Porque a pressão de saída é maior. Aonde que você faz isso, gente? Na mangueira. Quando você vai lavar um quintal, lavar um carro, você põe a mangueira na torneira e a mangueira, ela é uniforme, né? A espessura dela. Aí você vai lá na ponta dela e mede seu dedo. Então, por quê? Você reduz o espaço, aumenta a pressão, a velocidade de saída da água é maior. Então você tem o princípio da continuidade acontecendo lá na mangueira quando você está lavando o quintal. Tudo bem, gente? Pegar a ideia? Reduz a área, aumenta a pressão, aumenta o V, fluxos iguais de entrada e saída. Beleza? Bom, então tá aqui, continuidade. Pessoal, não vai dar tempo de eu falar, tá bom? Do princípio de Bernoulli, porque eu preciso de muito tempo para falar só dele, ele é diferenciado. Então, se você ver aqui, ele já é um esquemão diferente. Envolve a altura, o comprimento da caixa, que a gente usa aqui em caixa de água normalmente, tá? Mas aí eu falo disso aqui para vocês na próxima aula. A próxima aula vai ser só sobre a equação de Bernoulli, que é o princípio de Bernoulli, e talvez algumas questões aí de dinâmica dos fluidos. Ó, mas é que ela demanda muita matemática, tá bom? Beleza, gente? Ok? Vou liberar vocês um pouquinho mais cedo então, galera. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê agora na quarta-feira. Quarta-feira já sabe, né? Dia 18. O que tem dia 18? O que tem dia 18? Responde para mim antes. Aham, a prova, né? A prova, muito bom. Todo mundo lembrou. Então a prova na minha aula, não esqueçam. Entra antes, pra você não perder tempo. Não vacila, hein? Não vacila. Câmeras abertas. Ok? Beijão. A gente se vê. Professor, Oi. eu enviei na plataforma o trabalho do dia 12, só que eu fui conferir hoje e o trabalho não entrou. Mas eu entreguei o do André no mesmo dia e entrou. Seguinte, espera só um minuto então. Deixa eu encerrar aqui a gravação.